O primeiro grito de Cristo na cruz. Parte 06, dia 18 de março de 2026. Igreja de Deus. Sua missão não é para os poucos respeitáveis que se reuniram em torno de seus ministros para ouvir respeitosamente suas palavras. Sua missão não é para os mite e o eclético, o inteligente que criticará suas palavras e julgará cada sílaba de seu ensinamento. Sua missão não é para aqueles que o tratam gentilmente, generosamente, afetuosamente, não apenas para estes, mas certamente para estes como entre os demais. Mas sua grande missão é para a prostituta, para o ladrão, para o blasfemador e o bêbado, para o mais depravado e debochado. Se ninguém mais se importa com isso, a igreja sempre deve cuidar, e se houver alguém que seja o primeiro em suas orações, devem ser estes que, infelizmente, geralmente são os últimos em nossos pensamentos. O ignorante devemos considerar diligentemente. Não basta ao pregador que ele pregue para que os instruídos, desde a juventude, possam entendê-lo. Ele deve pensar naquele para que as frases mais comuns da verdade teológica são tão sem sentido quanto o jargão de uma língua desconhecida. Ele deve pregar para alcançar a compreensão mais mesquinha. E se o ignorante pode não ouvi-lo, ele deve usar os meios que puder para induzi-los. Ou melhor, obrigá-los a ouvir as boas novas. O Evangelho também se destina àqueles que perseguem a religião. Aponta suas flechas de amor contra os corações de seus inimigos. Se houver alguém a quem primeiro devemos procurar levar a Jesus, devem ser apenas esses que estão mais distantes e se opõem ao Evangelho de Cristo. Pai, perdoa. Se não perdoares a ninguém além disso, tenha prazer em perdoá-los. Pronta para observar qualquer apelo que ela possa usar com Deus para a salvação deles. Ela deve estar esperançosa também, e certamente nenhuma igreja jamais teve uma esfera mais esperançosa do que a igreja desta era atual. Se a ignorância é um apelo a Deus, olhe para os pagãos nesse dia. Milhões deles nunca ouviram o nome do Messias. Perdoe-os, grande Deus. Na verdade, eles não sabem o que fazem. Se a ignorância é um motivo de esperança, a esperança é suficiente nesta grande cidade do Brasil, pois não temos ao nosso redor centenas de milhares para quem as verdades mais simples do Evangelho seriam as maiores novidades. Irmãos, é triste pensar que este país ainda jaz sob tal manto de ignorância, mas o aguilhão de um fato tão terrível é embotado com esperança quando lemos a oração do Salvador corretamente. Isso nos ajuda a ter esperança enquanto choramos. Perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É tarefa da igreja buscar os mais caídos e os mais ignorantes, e buscá-los com perseverança. Ela nunca deve impedir sua mão de fazer o bem. Se o Senhor vier amanhã, não há razão para que vocês, cristãos, não se reduzam a meros faladores e leitores, reunindo-se para conforto mútuo e esquecendo-se das miríades de almas que perecem. Se é verdade que este mundo vai se despedaçar em 15 dias e que a besta apocalíptica vai ou não surgir em breve, ou se não é verdade, não me importa nem um pouco. Isto não faz diferença para o meu dever e não muda meu serviço. Deixe meu Senhor vir quando quiser, enquanto eu trabalho por ele. Estou pronto para a sua vinda.
O negócio da igreja ainda é vigiar a salvação das almas. Se ela ficasse olhando como os profetas modernos a teriam, se ela desistisse de sua missão para se entregar a interpretações especulativas, ela poderia muito bem ter medo da vinda de seu Senhor. Mas se ela continuar seu trabalho e com a luta incessante procurar as joias preciosas de seu Senhor, ela não ficará envergonhada quando seu noivo vier. Meu tempo tem sido mais curto para um assunto tão vasto como o que empreendi. Mas gostaria de poder falar palavras que fossem tão altas quanto um trovão, com um sentido de seriedade tão poderoso quanto o relâmpago. Eu gostaria de excitar cada cristão aqui e acender nele uma ideia correta do que é seu trabalho como parte da Igreja de Cristo. Meus irmãos, vocês não devem viver para si mesmos. O acúmulo de dinheiro, a criação de seus filhos, a construção de casas, o ganho de seu pão diário, tudo isso você pode fazer, mas deve haver um objetivo maior do que este, se você quiser ser semelhante a Cristo, como deveria ser, já que você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Comecem a viver para os outros. Tornem claro para todos os homens e mulheres que vocês mesmos não são o fim. É o fim de sua própria existência, mas que estão gastando e sendo gastos. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.